Olá, pessoal! É o curso Ângela Costa com mais uma aula de preparação, com mais uma aula de ampliamento de repertório, de ampliamento de bases sólidas, para que você possa construir uma argumentação, um desenvolvimento do seu texto, usando fundamento jurídico, usando uma argumentação que traga ao seu texto, que agrega à sua redação, autoria, componentes tão importantes para elevar a sua nota nas competências 2 e 3. E o assunto de hoje é extremamente relevante, tendo em vista a sociedade brasileira desprovida de alguns direitos básicos de saneamento. Hoje vamos falar de água potável, de sanitarismo e de higienização. 3 pilares básicos para que a saúde do brasileiro seja mantido de forma que o bem-estar, tanto físico, mental e o social, seja mantido dentro dos rigores daquilo que é garantido na lei, daquilo que é direito que todo indivíduo possa acessar. E o questionamento acerca da água potável, do sanitarismo e da higienização são assuntos que surgem ali na sua temática, sobretudo do saneamento básico, dentre outras vertentes, como um dos grandes pilares de sustentação dentro do eixo temático saúde. Por quê? Um dos princípios dessa saúde, dentro daquilo que o direito garante, que a Constituição garante, para que esse indivíduo tenha saúde, é o direito a acessar essa água potável, todas as normas e condutas de sanitarismo e manter ali formas para que seja possível acessar a higienização. Então o eixo temático saúde, ele vincula, ele realmente traz para o seu texto esse recorte temático. É importante que você mensure no seu texto, sobretudo em produções feitas por Enem, o embasamento jurídico. Por quê? Falar em saúde, em distribuição de água potável, em sanitarismo, é falar em um direito essencial do indivíduo. Não é privilégio como a sociedade atual o trata, como é a realidade dentro do nosso país, sobretudo nas zonas mais vulneráveis, nas favelas, nos morros, nas encostas dos ribeirãozinhos, ali nos rios, né? Aquelas pessoas que constroem as suas casas à beira desses rios e que vivem uma situação de falta de sanitarismo, de ausência de higienização e não acessam essa água potável. Então esse tripé de argumentação, esse tripé de abordagem, ele está presente dentro do eixo temático saúde e, sobretudo, no tema saneamento básico. Então, o fundamento jurídico para que você possa agregar isso ao seu texto é um direito assegurado. Você tem que afirmar, você tem que levar essa autoria para o seu texto. Que o direito ao saneamento básico, ele é um direito assegurado na CF 88, na Constituição Federal de 1988 e pela Lei 11.445/07. Então essa sociedade, ela tem que acessar isso. A Constituição garante esse direito. Então não ter água potável, não acessar sanitarismo para que se promova a higienização é uma conduta negligente, sobretudo quando o Estado promove um afastamento dessa minoria vulnerável, essa minoria, esse morador que vive distante dos grandes centros urbanos, e o Estado é negligente em colocar a sociedade afastada desse que é um direito assegurado. Então você pode agregar, você deve agregar essa informação ao seu texto. E tanto a CF 88 quanto a Lei 11.445, quais são as condutas garantidas dentro dessa lei?
quais são as garantias de serviço, quais são as garantias de conduta que a lei e a CF 88 garante. No primeiro momento, o abastecimento de água potável. Essa água, né, inodora, essa água que tenha realmente condições de ser usada em todas as formas dentro do sociável, essa água que não tem que ter um cheiro alterado, uma cor alterada. E aí você lembra da crise da água do Rio de Janeiro? Então esse direito garantido na CF 88, ele foi o quê? Negado para aquela população. Esgoto sanitário. Esgoto sanitário não é privilégio de bairro nobre, de condomínio fechado, ele tem que ser um direito a todos. Quando se constrói um condomínio, quando você doa, faz loteamentos para as minorias, esse esgoto sanitário eles têm que estar previstos nos projetos. E quando se constrói, quando se tem a necessidade de colocar essa sociedade em um lugar resguardado, temos que observar as autoridades, sobretudo, se esse esgoto sanitário e esse abastecimento de água potável, ele está sendo contínuo. Porque o que nós vimos, de acordo com as denúncias no Brasil e em inúmeros locais, é a ausência dessa água potável de forma contínua. Comunidades, bairros, sociedades, sobretudo, como sempre mensuramos, as minorias, as vulneráveis, elas não têm acesso a isso de forma contínua. Um dia, aí falta 2 dias água, isso é o quê? Desassistência. Você está retirando dessa sociedade esse direito que é assegurado, que é garantido. Limpeza urbana, recolhimento do lixo, a limpeza urbana é sim um dever do Estado. Claro que numa forma mais ampla ali de você mensurar a sua abordagem, sobretudo na temática do lixo, né, na ação antrópica do homem, ao colocar o lixo no local indevido, você corrobora para as enchentes ali serem mais abundantes, você corrobora para que os bueiros entupam. Então, isso também pode ser mensurado dentro dessa temática, mas a limpeza urbana, ela é dever, sim, do Estado. Numa temática mais regional, é dever no município. Isso não deve ser tratado somente para aquelas pessoas que estão nos centros urbanos, nos bairros nobres. As periferias também merecem tratamento igualitário. Manejo dos resíduos sólidos. É extremamente importante que o Estado promova, que ele tenha conduta desse manejo desses resíduos sólidos, limpar as encostas ali dos rios, drenagem das águas pluviais, na temática das enchentes, das inundações. Esses fatores, esses 2 serviços, essas 2 condutas que são garantidas na CF 88, eles devem ser mensurados no seu texto com uma argumentação, a ausência deles. Porque essa sociedade, ela está vulnerável no critério sanitarismo e higienização. E aí temos que abordar também as consequências. As consequências nocivas à saúde. Rememoramos sempre que o assunto água potável, sanitarismo e higienização está ligado à saúde. Está ligado pela nossa forma de bem-estar no ambiente em que vivemos. Então essas são algumas garantias de conduta, de serviço que devem ser ofertados para essa sociedade, que essa sociedade deve acessá-los. Dentro desse serviço, de todas essas condutas, nós chegamos ali no epicentro da nossa temática, né? Aquela abordagem maior, aquele viés de abordagem que você não pode deixar já logo de mensurar ali na sua introdução e, sobretudo, dar continuidade à exploração do mesmo, aonde? No seu desenvolvimento. O que é saneamento básico? O próprio nome já diz, é o básico, é o mínimo que essa sociedade tem que ter. E o saneamento está ligado à higienização, que desemboca no eixo temático saúde. Então, é o conjunto de medidas adotadas, todas aquelas que nós mensuramos, em uma região,
em uma cidade com o objetivo de melhorar, otimizar a vida e a saúde. Por que acessar coleta de lixo na porta da sua casa? Acessar uma água insípida, inodora, incolor não é privilégio, é direito dos habitantes, impedindo os efeitos nocivos no físico, mental e social. Então, a consequência de não se acessar o saneamento básico é essa sociedade numa vulnerabilidade sanitária. Assim você conduz ali a sua argumentação com relação à relevância do que é saneamento básico e você mensurar sobre o que você entende, o que você conhece dentro ali de uma lei, o que é o saneamento básico, traz ao seu texto o quê? Uma autoria forte, consistente, consolidada. E isso é muito importante, não somente mensurar que todo cidadão tem direito à água potável. Isso é muito fácil, isso é muito senso comum, porque onde esse cidadão pode requerer isso? Qual é a falha? O que está acontecendo? Por que esse cidadão não acessa isso? E aí lembremos novamente, a crise da água lá do Rio de Janeiro, falou-se que a água precisava ser somente fervida, que ela estaria boa para o uso. Não, houve uma negligência estatal, uma negligência das autoridades em tratar esse problema de forma menor, negligenciando esse que é um direito do cidadão. Então, o saneamento básico é realmente o conjunto de todas essas medidas adotadas, todas as medidas, e não somente isso, não somente uma ou somente outra, é que você coloque tudo isso no seu texto, melhorar a vida e saúde, otimizar. Porque esse cidadão não pode viver pela metade, só porque ele está no morro, só porque ele está na favela. Ele não pode ser invisível aos olhos sociais. As medidas protetivas da sua saúde, da sua higienização, elas devem ser mantidas, ampliadas. E claro que os órgãos legisladores têm o dever de colocar isso, de facilitar isso de forma mais fácil para o cidadão, todo e qualquer cidadão, independente da região, independente da cidade em que ele habite. Então isso deve ser mensurado no seu texto. Quais são as medidas de prevenção que visam promover a saúde? Fala-se sempre isso, medidas de prevenção, medidas de contenção, medidas que devem ser tomadas. Essas medidas muitas vezes são mensuradas somente no momento da enchente, somente na infestação daquela virose, da dengue e de tantas outras enfermidades. Contudo, essas medidas elas devem fazer parte do cotidiano da organização dessas cidades com relação ao seu sanitarismo, com relação às condutas de higienização do cidadão. Todos os dias ele deve acessar esse serviço de higienização e não somente no momento em que se alastra um surto de alguma enfermidade. Então essas medidas elas têm que ser contínuas. A cidade cresceu, devemos ampliar essas medidas. O abastecimento de água. Esse abastecimento, como já mensuramos, de água potável para todos. Independente do bairro isolado, isolamento social em que essas pessoas vivem, já por uma questão econômica, não pode se estender para o isolamento jurídico de acesso de direitos e garantias. O Estado negligencia e, quiçá, não pratica a necropolítica quando ele coloca essa situação ainda mais vulnerável, colocando-a numa situação de quê? De morte. Saneamento dos alimentos, a segurança alimentar também é importante, que está agregada à saúde. Né? Todos esses elementos você vai mensurar de acordo com que a temática lhe suscitar. Se for uma temática sobre o direito a uma alimentação adequada, se for uma temática sobre segurança alimentar,
o saneamento dos alimentos está assegurado na lei, está assegurado naquele conjunto de condutas que o saneamento básico preza. Então você tem que conduzir cada medida de acordo com a sua temática. Controle da poluição do ambiente, né? Controle da poluição ambiental. E essa poluição ambiental que tem sido temática desde a década de 90, o ar mais poluído, essa sociedade consumindo ali um ar cada vez mais deteriorado, uma poluição não só nos grandes centros urbanos, mas uma poluição diária. E esse controle da poluição ambiental, ele tem que ser garantido pelo Estado. Os órgãos fiscalizadores têm que fiscalizar como está essa poluição do meio ambiente, e, sobretudo, punir aqueles que executam ali obras, ações que prejudicam o ar, o solo das sociedades, dos grandes centros urbanos e dos menores também. Então essas são medidas de prevenção, lembrando que devem ser ampliadas, que devem ser executadas de forma contínua e não somente em momentos e espaços onde haja crise ambiental, onde haja crise sanitária. Dando continuidade a essas medidas, manutenção dos sistemas de esgoto, porque não adianta você só oferecer para essa sociedade construir a rede de esgoto e não fazer a manutenção dela, porque quando vier a enchente, o bueiro vai entupir, o esgoto vai exair e aí vão acontecer as inundações e as enchentes. Então a manutenção, isso tem que ser regular, fazer-se isso de forma o quê? Antecipada, antes do período das chuvas. O que a gente vê na sociedade brasileira e sobretudo dentro das grandes mazelas com relação às enchentes e às inundações é o negligenciamento, não se faz essa manutenção dos sistemas de esgoto e essa sociedade fica ali vulnerável a essa situação de inundação e as consequências são extremamente deletérias. Coleta, remoção e destinação final do lixo. Isso é função do Estado, do município. Tem que coletar, remover e uma destinação final. Já falamos em outras temáticas com relação ao quê? Ao destinamento, ao descarte adequado do lixo. Os lixões, existe uma lei, né, que garante já há muitos anos a extinção desses lixões. Muitas cidades vêm protelando ali, procrastinando, inventando ali desculpas de organização, financeiras para construir aterros sanitários. Isso conduz o quê? O mal-estar. Isso corrobora para a deficiência sanitária, para a má higienização e se torna o quê? Solo fértil para as enfermidades, para as doenças. Drenagem das águas fluviais. Isso aqui deve ser feito sempre, sobretudo nas áreas, nas zonas que convergem ali os rios e que a sociedade sabe muito melhor os municípios. Então, se não é feito, depois você vai levar a Defesa Civil para recolher esse morador com lugar seguro para recolher os corpos, houve uma negligência. Houve uma negligência. Então a drenagem das águas fluviais está dentro ali do que se fala com relação ao saneamento básico. O controle de insetos e roedores. O que devemos mensurar com relação a isso? Lembremos muito bem da revolta da vacina, do trabalho de Oswaldo Cruz, ali na dura, árdua batalha ali da época, de tirar os roedores, ali sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, para acabar com a malária, com a peste bubônica, né? Recolher ali os roedores, os insetos. Isso, aí você vai falar, mas isso aconteceu na época passada, hoje em dia nem existe mais, existe. Aonde não há todas essas medidas de remoção de lixo, de esgoto, de manutenção, é solo fértil para a infestação dos insetos e roedores.
Isso é prejudicial à saúde. É necessário que você rememore sempre a questão dos roedores, dos insetos. Estas condutas, elas são necessárias para que se mantenha o quê? Sanitarismo. Saneamento básico, que é direito e não é privilégio.